Capítulo 13, de 365 a 398 d.C. Costumes das nações pastoris. Avanço dos hunos da China até a Europa. Fuga dos godos. Eles atravessam o Danúbio. A guerra gótica. Derrota e morte de Valente. Graciano entrega a Teodósio o Império do Oriente. Caráter e êxito de Teodósio. Paz e assentamento dos godos. Triunfo da ortodoxia e destruição final do paganismo. As guerras civis e a morte de Teodósio. Divisão final do império entre seus filhos. No segundo ano do reinado de Valentiniano e Valente, na manhã do 21º dia de julho, a maior parte do Império Romano foi sacudida por um terremoto violento e destruidor. O abalo se transmitiu às águas, as praias do Mediterrâneo secaram pelo repentino recuo do mar. Cardumes de peixes eram apanhados à mão. Grandes barcos encalharam no lodo, e um curioso espetáculo divertia os olhos, ou melhor, a fantasia, quando se contemplava a variada aparência de vales e montanhas que desde a formação do globo nunca se tinham exposto à luz do sol. Mas a maré logo voltou com a força de um imenso e irresistível dilúvio, intensamente sentido nas costas da Sicília, da Dalmácia, da Grécia e do Egito. Grandes barcos foram arrastados e instalados sobre os tetos das casas ou a distância de 3 quilômetros da praia. As águas varreram as pessoas e suas habitações, e a cidade de Alexandria passou a comemorar anualmente o dia em que 50.000 seres humanos perderam a vida na inundação. Essa calamidade, cuja descrição era exagerada ao passar de uma para outra província, assombrou e aterrorizou os súditos de Roma. Suas imaginações assustadas aumentaram as verdadeiras proporções de uma calamidade momentânea. Relembraram eles os terremotos passados, que tinham destruído as cidades da Palestina e da Bitínia. Consideraram esses abalos alarmantes como tão só o prelúdio de calamidades ainda mais terríveis, e sua temerosa vaidade se dispôs a confundir os sintomas de um império em decadência com os de um mundo que sossobrava. Era moda dos tempos atribuir todo acontecimento digno de nota à vontade pessoal da divindade. As alterações da natureza estavam ligadas por uma invisível corrente às opiniões morais e metafísicas da mente humana, e os teólogos mais sagazes podiam perceber, segundo a cor de seus respectivos preconceitos, que o estabelecimento da heresia tendia a produzir um terremoto, ou que um dilúvio seria a inevitável consequência do progresso do pecado e do erro. Sem ousar discutir a veracidade ou pertinência dessas elevadas especulações, o historiador há de se contentar antes com uma observação que parece justificar-se pela experiência, a de que o homem tem muito mais a temer das paixões de seus semelhantes que das convulsões dos elementos. Os efeitos nocivos de um terremoto ou de um dilúvio, de um furacão ou da erupção de um vulcão são proporcionalmente modestos em comparação com as calamidades habituais da guerra, tais como hoje atenuadas pela prudência ou humanidade dos príncipes da Europa, que distraem seu lazer e põem à prova a coragem de seus súditos na prática da arte militar. Mas as leis e os costumes das nações modernas protegem a segurança e a liberdade do soldado vencido. O cidadão pacato, outro sim, raras vezes tem razões de queixar-se de que sua vida ou mesmo sua fortuna ficaram expostas à fúria da guerra. No desastroso período da queda do Império Romano, que pode ser justificadamente datada do reinado de Valente, a felicidade e a segurança de cada indivíduo eram atacadas, e as artes e as obras de séculos rudemente desfiguradas pelos bárbaros da Sítia e da Germânia. A invasão dos hunos impeliu nas províncias do Oriente a nação gótica, que em menos de 40 anos avançou do Danúbio ao Atlântico e abriu caminho pelo sucesso de suas armas às invasões de tantas tribos hostis, mais selvagens do que ela própria. Um exame minucioso das origens e da formação dos povos bárbaros da Ásia Oriental, especialmente os hunos, cujo talento para a guerra Gibbon atribui à dieta, à mobilidade de habitação e à prática do exercício semi-militar da caça, é feito na seção seguinte do original. Muito antes da era cristã,
Os hunos, que viviam normalmente um pouco ao norte da Grande Muralha da China, haviam estabelecido um domínio tão amplo que exerciam considerável poder sobre o próprio Império Chinês. Entretanto, o imperador chinês Wuti, da dinastia Han, humilhou os hunos com derrotá-los militarmente e, ao mesmo tempo, destruir-lhes os aliados. Subsequentemente, os hunos parecem ter se dividido em 3 grandes grupos. Um permaneceu no seu país natal e logo foi conquistado e absorvido por outra tribo tártara conhecida como os Xianpi. Um segundo grupo foi se estabelecer no sudoeste da China, numa região a eles cedida pelo imperador chinês. Finalmente, um terceiro grupo, mais audaz, arremessou-se para o ocidente. Esse terceiro grupo, por sua vez, tornou a dividir-se em 2. Um ramo meridional que construiu uma vasta civilização à volta do Mar Cáspio e um ramo setentrional que atravessou toda a Ásia e Europa Oriental e lá pelo fim do século IV subitamente surgiu entre os povos bárbaros ao longo das fronteiras ao nordeste do Império Romano. Os hunos prontamente conquistaram e absorveram a grande nação dos alanos e então se precipitaram sobre os aterrados godos, que acreditavam piamente que as bruxas da Sítia tinham copulado no deserto com espíritos infernais e que os hunos eram a prole dessa execrável conjunção. Os ostrogodos foram os seguintes a serem derrotados e muitos deles se tornaram súditos dos hunos. O grosso da nação visigótica fugiu, porém, para as margens do Danúbio e implorou a proteção do imperador romano do Oriente. Após Valente ter concluído a guerra gótica com certos visos de glória e de sucesso, percorreu seus domínios da Ásia e fixou por fim sua residência na capital da Síria. Os 5 anos que se demorou em Antioquia foram usados para vigiar, de uma distância segura, os intentos hostis da monarquia persa, para deter as depredações dos sarracenos e dos isauros, para reforçar com argumentos de maior peso que os da razão e da eloquência a crença da teologia ariana, e para tranquilizar suas inquietas suspeitas com a indiscriminada execução de inocentes e culpados. Todavia, o que mais seriamente solicitava a atenção do imperador era a importante informação que recebera dos funcionários civis e militares encarregados da defesa do Danúbio. Informavam-no de que uma furiosa tempestade agitava ao norte, que a irrupção dos hunos, uma desconhecida e monstruosa raça de selvagens, destruíra o poder dos godos e que as multidões suplicantes dessa nação belicosa, cujo orgulho ora jazia no pó, cobriam o espaço de muitas milhas às margens do rio. De braços estendidos e com lamentações patéticas, os vencidos deploravam aos brados seus infortúnios passados e seu transe presente. Reconheciam que sua única esperança de salvação estava na clemência do governo romano. E solenemente juravam que se a generosa liberalidade do imperador lhes consentisse cultivar a terra erma da Trácia, eles se sentiriam para sempre obrigados, pelo mais profundo dever de gratidão, a obedecer às leis e a respeitar os limites da República. Tais garantias eram confirmadas pelos embaixadores dos hunos, os quais esperavam com impaciência, da boca de Valente, uma resposta que decidiria finalmente a sorte de seus infelizes compatriotas. Não mais guiavam o imperador do Oriente a sabedoria e a autoridade de seu irmão mais velho, cuja morte ocorrera em fins do ano anterior, e como a desastrosa situação dos godos exigia uma decisão imediata e peremptória, via-se ele privado do recurso favorito das mentes fracas e timoratas, que consideram o uso de medidas dilatórias e ambíguas o mais admirável esforço da prudência consumada. Enquanto as mesmas paixões e interesses persistirem na humanidade, as questões de guerra e paz, de justiça e política, debatidas nos conselhos da antiguidade, se apresentarão com frequência à deliberação dos conselhos modernos. Mas o mais experiente estadista da Europa jamais se viu chamado a considerar a conveniência ou o perigo de admitir ou rejeitar uma incontável multidão de bárbaros, impelidos pelo desespero e pela fome, a solicitar seu estabelecimento nos territórios de uma nação civilizada. Quando essa importante proposta, ligada tão intimamente à segurança pública,
foi levada ao conhecimento dos ministros de Valente, estes se desconcertaram e se dividiram. Logo, porém, chegaram a um acordo e tomaram a decisão que melhor parecia favorecer e lisonjear o orgulho, a indolência e a avareza do soberano. Os escravos que haviam sido condecorados com os títulos de prefeitos e generais dissimularam ou desconsideraram os temores dessa imigração nacional, tão diametralmente diversa das colônias parciais e acidentais aceitas nos limites extremos do império. Mas aplaudiram a generosidade da fortuna que trouxera, das mais distantes regiões do globo, um numeroso e invencível exército de forasteiros para defender o trono de Valente, que agora poderia acrescentar aos tesouros reais as imensas somas de ouro pagas pelos provincianos para indenizar sua proporção anual de recrutas. As súplicas dos godos foram atendidas e seu serviço aceito pela corte imperial, a qual enviou imediatamente ordens aos governadores civil e militar da diocese Trácia de que fizessem os necessários preparativos para a passagem e subsistência de um grande povo, até que território adequado e suficiente lhes pudesse ser designado como sua futura residência. A liberalidade do imperador se fazia acompanhar, porém, de duas condições severas e rigorosas que a prudência poderia justificar da parte dos romanos, mas que só o sofrimento lograria extorquir da parte dos godos indignados. Antes de atravessar o Danúbio, teriam de depor as armas. Era indispensável, outro sim, que entregassem seus filhos para serem distribuídos pelas províncias da Ásia, onde pudessem ser civilizados pelas artes educativas e servir de reféns para garantir a fidelidade de seus pais. Durante esse intervalo de expectativa, enquanto se processavam as distantes e duvidosas negociações, os godos impacientes fizeram algumas impetuosas tentativas de atravessar o Danúbio sem a permissão do governo, cuja proteção haviam implorado. Seus movimentos eram cuidadosamente vigiados pelas tropas estacionadas ao longo do rio, e seus destacamentos de vanguarda foram derrotados com grande morticínio. No entanto, os timoratos conselhos do reinado de Valente puniram os bravos oficiais que serviram seu país na execução do dever. Eles perderam o emprego e quase perderam as cabeças. Chegou, afinal, o mandato imperial ordenando o transporte através do Danúbio de toda a nação gótica. Todavia, a execução da ordem envolvia considerável trabalho e dificuldade. A caudal do Danúbio, que naquela região ultrapassa 1,5 km de largura, engrossara com as chuvas incessantes, e nessa tumultuosa passagem muitos foram arrastados e afogados pela rapidez e violência da corrente. Proveu-se uma grande frota de navios, de botes e de canoas. Por muitos dias e noites, eles passaram e repassaram o rio a duras penas. Os oficiais de Valente empenharam a mais estrênua diligência para que nenhum só bárbaro, daqueles destinados a subverter as fundações de Roma, fosse deixado na margem oposta. Julgou-se conveniente fazer um acurado registro do número deles, mas as pessoas encarregadas logo desistiram, tomadas de espanto e desalento de prosseguir na tarefa intérmina e impraticável. O principal historiador da época afirma que os exércitos prodigiosos de Dario e Xerxes, por tanto tempo considerados fábulas da infundada e crédula antiguidade, justificaram-se então aos olhos de todos pela evidência do fato e da experiência. Uma testemunha verossímil fixou o número de guerreiros godos em 250.000 homens. Se nos atrevermos a acrescentar-lhe a devida proporção de homens, crianças e escravos, a totalidade da gente que compunha tão formidável emigração deve ter chegado a cerca de 1 milhão de pessoas de ambos os sexos e de todas as idades. Os filhos dos godos, pelo menos os de categoria ilustre, foram separados da multidão e levados sem delonga até os distantes sítios escolhidos para sua residência e educação, e quando passava pelas cidades, o numeroso cortejo de reféns ou cativos excitava a surpresa e a inveja dos provincianos pela vestimenta vistosa e esplêndida, pelo porte robusto e marcial. Mas a exigência mais ofensiva para os godos e mais importante para os romanos foi vergonhosamente burlada.
os bárbaros, que consideravam suas armas como insígnias de honra e garantias de segurança, estavam dispostos a oferecer por elas um preço que facilmente tentou a concupiscência ou a avareza dos oficiais imperiais. Para conservar as armas, os altivos guerreiros consentiram com alguma relutância em prostituir suas mulheres ou suas filhas. Os encantos de uma donzela formosa ou de um rapaz bem parecido obtiveram a conivência dos inspetores, que às vezes lançavam um olhar de cobiça aos tapetes franjados e aos trajes de linho de seus novos aliados, ou sacrificavam o dever à mesquinha consideração de encher suas granjas de gado e suas casas de escravos. Permitiu-se aos godos entrar nos botes de armas na mão, e quando suas forças se reuniram do outro lado do rio, o imenso acampamento que se estendia pelas planícies e colinas da Baixa Mécia assumiu um aspecto ameaçador e até mesmo hostil. Os chefes dos ostrogodos, Alateu e Safrax, guardiães do rei infante, surgiram pouco depois nas margens setentrionais do Danúbio e despacharam imediatamente seus embaixadores para a corte de Antioquia, encarregando-os de solicitar, com iguais protestos de obediência e gratidão, o mesmo favor que fora concedido aos suplicantes visigodos. A recusa peremptória de Valente lhes deteve o avanço e pôs a nu o arrependimento, as suspeitas e os temores do Conselho Imperial. Uma nação indisciplinada e nômade de bárbaros exigia, no governá-la, mão das mais destras e têmpera das mais firmes. A subsistência diária de quase 1 milhão de súditos extras só podia ser atendida por via de constante e hábil diligência, sendo a miúde interrompida por equívocos e acidentes. A insolência ou a indignação dos godos, caso se imaginassem objetos quer de temor, quer de desdém, podia levá-los aos extremos mais desesperados, e a sorte do Estado parecia depender da prudência tanto quanto da integridade dos generais de Valente. Nessa crise momentosa, o governo militar da Trácia era exercido por Lupicínio e Máximo, em cujas mentes venais a mínima esperança de ganho pessoal levava de vencida qualquer consideração do bem público, e cuja culpabilidade só era aliviada pela incapacidade de discernir os efeitos perniciosos de sua administração imprudente e criminosa. Em vez de obedecer às ordens do soberano e satisfazer com decorosa liberalidade as solicitações dos godos, lançaram um imposto iliberal e opressivo sobre a penúria dos bárbaros famintos. Vendia-se o alimento mais vil a preço exorbitante, e em lugar de provisões salutares e substanciosas, os mercados estavam cheios de carne de cachorro ou de animais imundos mortos de doença. Para obter um valioso grama de pão, os godos tinham de abrir mão de um dispendioso mas prestável escravo, e uma pequena quantidade de carne era avarentamente adquirida por 10 libras de um precioso mas inútil metal. Quando esgotaram suas propriedades, os godos continuaram a manter esse tráfico necessário com a venda de seus filhos e filhas. Não obstante o amor à liberdade encher todo o peito gótico, eles se submeteram à máxima humilhante de que era melhor para sua prole subsistir numa condição servil do que perecer numa condição de miserável e desamparada independência. O mais vivo ressentimento é suscitado pela tirania de pretensos benfeitores que intolerantemente cobram o débito de gratidão abolido por agravos subsequentes. Um espírito de descontentamento se difundiu aos poucos pelo acampamento dos bárbaros, que alegavam sem êxito o mérito de seu comportamento paciente e submisso e se queixavam clamorosamente do tratamento inóspito que haviam recebido de seus novos aliados. Contemplavam em derredor a riqueza e a abundância de uma fértil província, no meio da qual sofriam as intoleráveis agruras de uma fome artificial. Mas os meios de alívio e até de vingança estavam em suas mãos, já que a rapacidade de seus tiranos deixara a um povo injuriado a posse e o uso de armas. Os clamores de uma multidão que não sabia esconder os sentimentos anunciaram os primeiros sintomas de resistência e alarmaram o espírito timorato e culposo de Lupicínio e Máximo.
Esses ministros ardilosos, que substituíam pela astúcia os sábios e salutares conselhos de prudência política, tentaram remover os godos de sua perigosa localização junto às fronteiras do império e dispersá-los por sítios de acantonamento separados nas províncias interiores. Cônscios de quão pouco mereciam o respeito ou a confiança dos bárbaros, diligentemente reuniram de várias partes uma força militar capaz de apressar a marcha vagarosa e relutante de um povo que não havia ainda renunciado nem ao título nem aos deveres de súditos romanos. Mas os generais de Valente, cuja atenção estava toda voltada para os visigodos descontentes, desarmaram imprudentemente os navios e fortificações que constituíam a defesa do Danúbio. O descuido fatal foi observado e aproveitado por Alateu e Safrax, que ansiosamente aguardavam um momento favorável para escapar à perseguição dos hunos. Com a ajuda das jangadas e embarcações que puderam ser arranjadas às pressas, os chefes dos ostrogodos transportaram sem oposição seu rei e seu exército e audaciosamente instalaram um acampamento hostil e independente nos territórios do império. Com o título de juízes, Alavivo e Fritigerno eram os chefes dos visigodos na paz e na guerra. A autoridade que lhes vinha do nascimento ratificava o livre consentimento da nação. Em época de tranquilidade, o poder de ambos e sua autoridade se equivaliam. No entanto, quando seus compatriotas se exasperaram em consequência de fome e de opressão, os talentos superiores de Fritigerno assumiram o comando militar, que estava habilitado a exercer em prol do bem-estar público. Ele conteve o ânimo impaciente dos visigodos, até que os agravos e os insultos de seus tiranos lhes justificassem a resistência na opinião geral. Fritigerno não estava disposto, porém, a sacrificar quaisquer vantagens substanciais à fútil exaltação da justiça e da moderação. Consciente das vantagens que resultariam de uma união com o poderio gótico sob o mesmo estandarte, ele cultivou secretamente a amizade dos ostrogodos, enquanto professava uma obediência implícita às ordens dos generais romanos, avançava em marcha vagarosa rumo a Marcianópolis, capital da Baixa Mécia, a cerca de 100 quilômetros das margens do Danúbio. Naquele sítio fatal, irromperam as chamas da discórdia e do mútuo rancor numa terrível conflagração. Lupicínio havia convidado os chefes godos para uma festa grandiosa e o séquito destes permaneceu em armas à entrada do palácio. As portas da cidade estavam, porém, fortemente guardadas e aos bárbaros era estritamente vedado o acesso a um rico mercado, embora alegassem direitos iguais como súditos e aliados. Suas humildes solicitações foram rejeitadas com insolência e troça. Como a paciência deles se houvesse esgotado, os citadinos, os soldados e os godos logo se envolveram num conflito de altercações iradas e coléricos duestos. Um murro imprudente foi dado e uma espada assodadamente puxada. O primeiro sangue derramado nessa briga ocasional se tornou o sinal de uma guerra longa e destrutiva. Em meio ao tumulto e à intemperança brutal, Lupicínio foi informado por um mensageiro secreto de que muitos de seus soldados tinham sido mortos e despojados de suas armas. Como já estivesse inflamado pelo vinho e afligido pelo sono, deu a ordem temerária de a morte dele ser vingada pela chacina dos guardas de Fritigerno e Alavivo. O clamor dos vivos e os gemidos dos agonizantes advertiram Fritigerno do extremo perigo. Como ele possuía a calma e a intrepidez de um herói, viu que estaria perdido se consentisse um só momento de deliberação ao homem que o havia agravado tão profundamente. Uma frívola disputa, disse o chefe gótico em voz firme, mas branda, parece ter surgido entre as duas nações. Ela pode ter, no entanto, as mais graves consequências se o tumulto não for imediatamente pacificado pela confirmação de nossa segurança e pela autoridade de nossa presença. Com tais palavras, Fritigerno e seus companheiros desembainharam as espadas, abriram caminho por entre a multidão irresistente que enchia o palácio, as ruas e as portas de Marcianópolis e, montando seus cavalos, prontamente sumiram das vistas dos atônitos romanos. Os generais dos godos
foram saudados pelas ruidosas e alegres aclamações do acampamento. Decidiu-se imediatamente a guerra, resolução executada sem mais demora. Içaram-se as bandeiras em conformidade com os costumes dos antepassados, e os ares ressoaram com a rude e lamentosa música das trombetas bárbaras. O fraco e culposo Lupicínio, que se havia atrevido a provocar, que negligenciara destruir e que ainda ousava desdenhar seu temível inimigo, marchou contra os godos à frente da força militar que conseguira reunir naquela repentina emergência. Os bárbaros o aguardavam a cerca de 15 quilômetros de Marcianópolis, e nessa ocasião os talentos do general se revelaram de maior eficácia do que as armas e a disciplina das tropas. A bravura dos godos, dirigida pelo gênio de Fritigerno, rompeu num vigoroso ataque cerrado as fileiras das legiões romanas. Lupicínio abandonou suas armas e estandartes, seus tribunos e seus bravos soldados no campo de batalha, e o denodo deles só serviu para proteger a ignominiosa fuga de seu chefe. Aquele dia do triunfo pôs fim ao sofrimento dos bárbaros e à segurança dos romanos. A partir de então, os godos, renunciando à precária condição de forasteiros e exilados, assumiram a de cidadãos e senhores, reclamaram domínio absoluto sobre os donos de terras e mantiveram por direito próprio as províncias setentrionais limitadas pelo Danúbio. Essas são as palavras do historiador gótico que celebra com rude eloquência a glória dos seus compatriotas, mas o domínio dos bárbaros se exerceu tão só para fins de rapina e destruição. Como eles tinham sido privados pelos ministros do império dos benefícios comuns da natureza e do ameno intercâmbio da vida social, vingaram-se da injustiça nos súditos do império, e os crimes de Lupicínio foram expiados pela ruína dos pacíficos lavradores da Trácia, pela conflagração de suas aldeias e pelo massacre ou cativeiro de suas inocentes famílias. A notícia da vitória gótica logo se difundiu pela região circunvizinha, ao mesmo tempo que enchia os espíritos dos romanos de terror e consternação. A assodada imprudência destes contribuía para aumentar as forças de Fritigerno e as calamidades da província. Pouco tempo antes da grande imigração, um numeroso contingente de godos, sob o comando de Sueride e Colias, fora aceito sob a proteção e para o serviço do império. Ficaram acampados sob as muralhas de Adrianópolis, mas os ministros de Valente estavam ansiosos por removê-los para além do Helesponto, para longe da perigosa tentação que tão facilmente podia advir da vizinhança e do triunfo de seus compatriotas. A respeitosa submissão com que acataram a ordem de partir podia ser considerada como prova de sua fidelidade. Outro sim, o moderado pedido de uma quantidade suficiente de provisões e de um adiamento de apenas 2 dias foi expresso nos termos mais reverentes. Mas o primeiro magistrado de Adrianópolis, exasperado por certos distúrbios ocorridos em sua casa de campo, recusou tal indulgência e, armando contra eles os habitantes e fabricantes de uma cidade populosa, instou com ameaças hostis na sua imediata partida. Os bárbaros permaneceram calados e surpresos até os exasperarem os clamores insultuosos e as armas de arremesso da populaça. Quando a paciência ou o desdém deles se cansou, esmagaram a multidão indisciplinada, infligiram muito ferimento vergonhoso nas costas de seus inimigos em fuga e despojaram-nos da esplêndida armadura que eram indignos de envergar. A similitude de seus agravos e de suas ações logo uniu esse vitorioso destacamento à nação dos visigodos. As tropas de Colias e Sueride aguardaram a aproximação do grande Fritigerno, alinharam-se sob seu estandarte e destacaram-se por seu ardor no sítio de Adrianópolis. Mas a resistência da guarnição mostrou aos bárbaros que, contra fortificações regulares, dificilmente são eficazes os esforços da bravura imperita. O general deles reconheceu o erro, levantou o cerco, declarou que estava em paz com muralhas de pedra e vingou seu desapontamento na região em derredor. Aceitou com prazer o útil reforço de trabalhadores animosos que morejavam nas minas auríferas da Trácia por salário e sob o relho de um senhor insensível.
Esses novos associados conduziram os bárbaros por caminhos secretos, até os locais mais apartados, escolhidos para proteger os habitantes, o gado e os depósitos de cereal. Com a ajuda de tais guias, nada podia permanecer impenetrável ou inacessível. A resistência seria fatal, a fuga impraticável e a paciente submissão da inocência desamparada raras vezes merecia a compaixão do conquistador bárbaro. No curso dessas depredações, inúmeros filhos dos godos que haviam sido vendidos como cativos voltaram aos braços de seus pais aflitos. Esses reencontros enternecedores, que poderiam ter-lhes revivido e acalentado na mente alguns sentimentos de humanidade, só serviram para estimular-lhes a ferocidade natural pelo desejo de vingança. Ouviram com ansiosa atenção as queixas dos filhos cativos que tinham sofrido as mais cruéis indignidades das paixões iradas ou concupiscentes de seus amos, e as mesmas crueldades, as mesmas indignidades foram severamente infligidas em retaliação aos filhos e filhas dos romanos. A imprudência de Valente e de seus ministros introduzira no imo do império uma nação de inimigos, mas os visigodos poderiam até ter sido conciliados pela briosa confissão dos erros passados e pelo cumprimento sincero de compromissos anteriores. Tais medidas sanativas e temperadas pareciam acordar-se com a índole timorata do soberano do Oriente. Só nessa ocasião, porém, Valente quis ser corajoso, e sua inoportuna coragem foi fatal a eles e a seus súditos. Manifestou ele a intenção de marchar de Antioquia a Constantinopla para sufocar a perigosa rebelião, e como não ignorava as dificuldades da empresa, solicitou a ajuda de seu sobrinho, o imperador Graciano, que comandava todas as forças do Ocidente. As tropas veteranas foram convocadas à pressa para a defesa da Armênia. Essa importante fronteira estava abandonada à discrição de Sapor, e a condução imediata da guerra gótica ficou confiada, durante a ausência de Valente, a seus lugares tenentes, Trajano e Profuturo, dois generais que nutriam uma opinião muito favorável e falsa acerca de sua própria capacidade. À sua chegada à Trácia, foi-lhes ao encontro Richomer, conde das tropas internas. As tropas auxiliares do Ocidente, sob sua bandeira, compunham-se das legiões gaulesas, reduzidas, contudo, por um espírito de deserção, a vãs aparências de força e número. Num conselho de guerra influenciado antes pela soberba do que pela razão, ficou resolvido ir-se ao encontro dos bárbaros, que acampavam nos prados férteis e espaçosos, perto da mais meridional das 6 embocaduras de Danúbio. O acampamento estava circundado pela habitual fortificação de carroças, e os bárbaros, seguros dentro do vasto círculo do cercado, gozavam dos frutos de sua bravura e dos despojos da província. Em meio à ruidosa intemperança, o vigilante Fritigerno observava os movimentos e adivinhava os desígnios dos romanos. Percebeu que o inimigo aumentava continuamente de número, e como lhe notou a intenção de atacar-lhe a retaguarda tão logo a escassez de forragem o obrigasse a mudar o acampamento, chamou de volta a seu estandarte os destacamentos predatórios que vasculhavam a região adjacente. Assim que avistaram os sinais acesos, obedeceram eles com incrível rapidez ao chamado de seu chefe. O acampamento se encheu de uma multidão bélica de bárbaros. Seus clamores impacientes reclamavam por batalha, e o ardor tumultuoso era aprovado e vigorado pelo ânimo de seus chefes. A tarde já ia avançada, e 2 exércitos se preparavam para o combate iminente, que só foi adiado até o romper do dia. Quando as trombetas chamaram as armas, a indômita coragem dos godos se confirmou no compromisso mútuo de um juramento solene. Quando avançaram ao encontro do inimigo, os rudes cantos que celebravam a glória de seus antepassados se misturaram a seus brados selvagens e dissonantes, nisto opostos à harmonia artificial da grita romana. Certa habilidade militar foi demonstrada por Fritigerno no conquistar a vantagem de uma posição elevada. O sanguinário conflito, porém, que principiou e terminou com a luz do dia, sustentou-se de ambos os lados pela força, o valor e a agilidade de obstinados esforços.
as legiões da Armênia confirmaram sua fama nas armas, mas subjugou-as o peso irresistível da multidão hostil. A ala esquerda dos romanos se desfez em desordem e o campo se cobriu de seus cadáveres estropiados. Essa derrota parcial compensou-se, entretanto, por um êxito parcial, e quando os dois exércitos no fim da tarde se retiraram para seus respectivos acampamentos, nenhum deles podia reclamar as honras ou os resultados de uma vitória decisiva. A perda real foi mais severamente sentida pelos romanos, dada a sua menor proporção numérica. Os godos ficaram todavia tão perplexos e tão consternados com essa vigorosa e quiçá inesperada resistência que permaneceram por 7 dias encerrados no círculo de suas fortificações. Alguns ritos funerais permitidos pelas circunstâncias de tempo e de lugar foram piedosamente prestados a alguns oficiais de alta patente. O vulgo indiscriminado ficou, porém, insepulto na planície. Ave de rapina lhes devoraram vorazmente a carne, já que naquela época desfrutavam elas com muita frequência opíparos banquetes. Alguns anos mais tarde, os ossos alvos e descarnados que cobriam a vasta extensão dos campos apresentaram aos olhos de Amiano o pavoroso monumento da Batalha de Salice. Aves de rapina lhes devoraram vorazmente a carne, já que naquela época desfrutavam elas com muita frequência opíparos banquetes. Alguns anos mais tarde, os ossos alvos e descarnados que cobriam a vasta extensão dos campos apresentaram aos olhos de Amiano o pavoroso monumento da Batalha de Salice. O avanço dos godos fora detido pelo duvidoso desfecho desse dia de sangue, e os generais imperiais, cujo exército teria sido consumido pela repetição de uma peleja que tal, adotaram o plano mais racional de destruir os bárbaros por via das necessidades e da pressão de suas próprias multidões. Prepararam-se para confinar os visigodos no estreito canto de terra entre o Danúbio, o deserto da Sítia e as montanhas de Emo, até que seu ânimo e vigor se fossem desgastando pela inevitável ação da fome. O plano foi levado a cabo com certo método e algum êxito. Os bárbaros haviam esgotado quase todas as suas reservas de mantimentos e as colheitas da região. Saturnino, o general comandante da cavalaria, aplicou sua diligência no sentido de aumentar a força e diminuir a extensão das fortificações romanas. As obras por ele empreendidas foram interrompidas pela notícia alarmante de que novas levas de bárbaros tinham atravessado o Danúbio, desprotegido para apoiar a causa ou imitar o exemplo de Fritigerno. O justificado receio de ver-se ele próprio cercado e sobrepujado pelas armas de nações hostis e desconhecidas levou Saturnino a suspender o cerco do acampamento gótico, e os visigodos, irados e rompendo o confinamento, saciaram a fome e a ânsia de vingança em repetidas devastações da fecunda região que se estende cerca de 480 quilômetros acima das margens do Danúbio ao estreito do Helesponto. O sagaz Fritigerno havia apelado com êxito para as paixões tanto quanto para os interesses de seus aliados bárbaros. O gosto da rapina e a aversão aos romanos secundavam, ou até escusavam, a eloquência de seus embaixadores. Firmou ele uma estreita e valiosa aliança com um grande grupo de seus compatriotas que obedeciam a Alateu e Safrax, como guardiães de seu rei infante. O interesse comum suspendeu a longa animosidade entre tribos rivais. A parte independente da nação unificou-se sob uma mesma bandeira, e os chefes dos ostrogodos parecem ter se submetido ao gênio superior do general dos visigodos. Conseguiu este a formidável ajuda dos taifalos, cujo renome militar era desonrado e manchado pela infâmia pública de seus hábitos pessoais. Ao ingressar no mundo, todo jovem se unia pelos vínculos de honrosa amizade e amor bestial a algum guerreiro da tribo. Não lhe era dado libertar-se dessa ligação antinatural, enquanto não provasse sua coragem viril, matando em combate singular um urso gigantesco ou um javali selvagem da floresta. Mas as tropas auxiliares mais poderosas dos godos foram recrutadas no acampamento dos inimigos que os haviam expelido de seu torrão natal.
a frouxa subordinação e as extensas posses dos hunos e dos alanos retardaram as conquistas e dividiram os conselhos desse povo vitorioso. Várias das hordas foram atraídas pelas generosas promessas de Fritigern, e a rápida cavalaria da Sítia deu peso e energia aos firmes e estrênuos esforços da infantaria gótica. Os sármatas, que nunca puderam perdoar o sucessor de Valentiniano, aproveitaram-se da confusão geral que incrementaram, e uma oportuna irrupção dos alamanos nas províncias da Gália atraiu a atenção e desviou as forças do imperador do Ocidente. Nota do organizador. Numa breve passagem aqui omitida, Gibbon descreve a vigorosa campanha de Graciano contra os alamanos, que esperavam poder usar a ameaça gótica como um disfarce de suas próprias depredações na Gália. O imperador Valente, que finalmente retirara sua corte e seu exército de Antioquia, foi recebido pelo povo de Constantinopla como o causador da calamidade pública. Mal havia repousado 10 dias na capital, viu-se instado pelos clamores licenciosos do hipódromo a marchar contra os bárbaros que convidara para seus domínios. E os cidadãos, que sempre são corajosos quando longe de qualquer perigo real, declaravam com confiança que se lhes fossem dadas armas, eles sozinhos tomariam a peito livrar a província dos estragos causados por um inimigo ultrajoso. As vãs censuras de uma multidão ignorante apressaram a queda do Império Romano, provocaram a desesperada precipitação de Valente, que não achava nem em sua reputação, nem em sua mente, quaisquer motivos de suportar com firmeza o desprezo público. Os cometimentos bem-sucedidos de seus lugares tenentes logo o persuadiram a desprezar o poderio dos godos, os quais, pela diligência de Fritigern, estavam agora concentrados nas proximidades de Adrianópolis. A marcha dos taifalos fora interceptada pelo valente Frigerido. O rei desses bárbaros licenciosos havia sido morto em batalha e os cativos suplicantes mandados, num exílio distante, cultivar as terras da Itália, escolhidas para seu assentamento em territórios vacantes de Módena e Pádua. Os feitos de Sebastião havia pouco admitido no serviço de Valente e promovido ao posto de general-comandante da infantaria, foram ainda mais honrosos para ele e úteis à República. Obteve permissão de selecionar 300 soldados de cada uma das legiões, e esse destacamento separado em breve adquiria o espírito de disciplina e a destreza nas armas que quase haviam ficado esquecidos no reinado de Valente. Graças ao vigor e à direção de Sebastião, um grande corpo de godos foi surpreendido em seu acampamento. O imenso espólio recuperado de suas mãos encheu a cidade de Adrianópolis e a planície adjacente. As esplendorosas narrativas que o general fez de seus próprios feitos alarmaram a corte imperial pela demonstração de superioridade de mérito. Embora ele cautelosamente insistisse nas dificuldades da guerra gótica, seu valor foi louvado e seu conselho recusado. Valente, que ouvia com desvanecimento e prazer as lisonjeiras sugestões dos eunucos do palácio, estava impaciente por alcançar a glória de uma conquista fácil e segura. Seu exército foi reforçado pelo acréscimo de numerosos veteranos e sua marcha de Constantinopla a Adrianópolis se realizou com tanta perícia militar que ele evitou a atividade dos bárbaros, os quais planejaram ocupar os desfiladeiros intermediários e interceptar ou as próprias tropas ou seus comboios de provisões. O acampamento de Valente, que ele assentou sob as muralhas de Adrianópolis, foi fortificado de acordo com a prática dos romanos, por um dique e um reparo. Convocou-se um conselho de maior importância para decidir a sorte do imperador e do império. O partido da razão e do adiamento foi estrenuamente defendido por Victor, que corrigira com as lições da experiência o arrebatamento natural do caráter sármata. Por sua vez, Sebastião, com a flexível e obsequiosa eloquência de um cortesão, pintou toda a precaução e toda medida que implicasse dúvida quanto à vitória imediata, como indigna da coragem e da majestade de seu invencível monarca. Precipitaram a ruína de Valente os enganosos estratagemas de Fritigern e as prudentes advertências do imperador do Ocidente.
As vantagens de negociar no meio da guerra eram perfeitamente entendidas pelo general dos bárbaros, e um sacerdote cristão foi enviado como santo ministro da paz para introduzir-se nos conselhos do inimigo e confundi-lo. Os infortúnios, tanto quanto as provocações sofridas pela nação gótica, foram enérgica e verazmente descritos por seu embaixador, o qual asseverou, em nome de Fritigern, que ainda estava disposto a depor as armas ou usá-las tão só na defesa do império, se conseguisse obter para seus compatriotas errantes um tranquilo assentamento nas terras ermas da Trácia e uma cota suficiente de cereal e gado. Mas acrescentou, num sussurro de confidencial benevolência, que os bárbaros exasperados eram contrários a tais condições sensatas e que Fritigern tinha dúvidas de poder concluir o tratado sem estar apoiado pela presença e pelos terrores de um exército imperial. Aproximadamente na mesma ocasião, o conde Richomer voltava do Ocidente para anunciar a derrota e a submissão dos alamanos, para informar Valente de que seu sobrinho avançava em marchas céleres à frente das veteranas e vitoriosas legiões da Gália, e para solicitar, em nome de Graciano e da República, que qualquer medida decisiva e perigosa fosse suspensa até que a junção dos dois imperadores assegurasse o êxito da guerra gótica. Mas o fraco soberano do Oriente estava dominado somente pelas ilusões fatais do orgulho e da inveja. Desdenhou o conselho importuno, rejeitou a ajuda humilhante, secretamente comparou o ignominioso, ou pelo menos inglório, período de seu próprio reinado com a fama de um jovem imberbe, e atirou-se ao campo de batalha para erigir seu imaginário troféu antes que a diligência de seu colega pudesse usurpar qualquer quinhão dos triunfos do dia. Aos 9 de agosto, um dia que mereceu assinalar-se entre os mais inauspiciosos do calendário romano, o imperador Valente, deixando sob forte guarda sua bagagem e seu tesouro militar, saiu de Adrianópolis para atacar os godos, que estavam acampados a cerca de 20 quilômetros da cidade. Devido a alguma ordem equivocada ou à ignorância do terreno, o flanco ou coluna de cavalaria direita chegou à vista do inimigo, enquanto a esquerda ainda se achava a considerável distância. Os soldados foram obrigados, no escaldante calor do verão, a acelerar o passo, e a linha de batalha se formou com fastidiosa confusão e desregrado atraso. A cavalaria gótica havia sido mandada devastar a região circunvizinha, e Fritigern continuou a pôr em prática seus costumeiros estratagemas. Despachou mensageiros de paz, fez propostas, exigiu reféns, gastou horas nisso, até os romanos, expostos sem abrigo aos raios abrasadores do sol, se exaurirem de sede, de fome e de intolerável cansaço. O imperador foi persuadido a enviar um embaixador ao acampamento gótico. O zelo de Richomer, o único que teve coragem de aceitar o perigoso encargo, colheu aplausos. O conde das tropas internas já havia percorrido parte do espaço que separava os dois exércitos quando o alarme de batalha o chamou inopinadamente de volta. O apressado e imprudente ataque foi feito por Bacúrio, o ibero, que comandava um corpo de arqueiros e broqueleiros. Como avançaram com precipitação, tiveram de retirar-se com perdas e desonra. No mesmo momento, os esquadrões volantes de Alateu e Safrax, cuja volta era ansiosamente aguardada pelo general dos godos, desceu como um redemoinho das colinas, varreram a planície e acrescentaram novos terrores à carga tumultuosa, mas irresistível das hostes bárbaras. A batalha de Adrianópolis, tão fatal a Valente e ao Império, pode ser descrita em poucas palavras. A cavalaria romana fugiu, a infantaria ficou abandonada, cercada e despedaçada. As mais hábeis evoluções, a coragem mais firme, não bastam para livrar um corpo de infantaria rodeado em campo aberto por um número superior de cavalarianos. As tropas de Valente, todavia, oprimidas pelo peso do inimigo e por seus próprios temores, apinharam-se num espaço estreito onde lhes era impossível abrir as fileiras ou sequer usar com eficácia suas espadas e azagaias. No meio do tumulto, da matança e da consternação,
o imperador, desertado por seus guardas e ferido, segundo se supôs, por uma seta, buscou proteção junto aos Lanciari e aos Matiari, que ainda conservavam suas posições com alguma demonstração de ordem e firmeza. Seus fiéis generais, Trajano e Victor, que perceberam o perigo em que se encontrava, exclamaram em voz alta que tudo estaria perdido se não se pudesse salvar a pessoa do imperador. Algumas tropas, animadas pelas exortações deles, avançaram em seu socorro. Encontraram apenas uma mancha sangrenta coberta de uma pilha de braços quebrados e corpos mutilados, mas não conseguiram descobrir o infortunado príncipe nem entre os vivos, nem entre os mortos. Sua busca não poderia mesmo ter êxito se há de fato alguma verdade nas circunstâncias que alguns historiadores relataram acerca da morte do imperador. Servidores zelosos removeram Valente do campo de batalha até uma cabana das vizinhanças, onde tentaram pensar-lhe os ferimentos e cuidar de sua segurança futura. Mas esse humilde refúgio foi imediatamente cercado pelo inimigo. Tentaram forçar a porta. Caiu sobre eles uma provocadora chuva de setas vinda do teto. Por fim, impacientes com a demora, eles atearam fogo uma pilha de gravetos secos e queimaram a cabana juntamente com o imperador romano e seus acompanhantes. Valente pereceu nas chamas e somente um rapaz que pulou a janela logrou evadir-se para testificar o triste acontecimento e informar os godos do prêmio inestimável que haviam perdido com sua precipitação. Um grande número de ilustres e bravos oficiais pereceu na Batalha de Adrianópolis, que igualou a perda real e ultrapassou de muito nas consequências fatais o infortúnio experimentado por Roma nos campos de Canas. 2 generais comandantes da cavalaria e da infantaria, 2 altos oficiais do palácio e 35 tribunos foram encontrados entre os mortos, e a morte de Sebastião pôde confirmar ao mundo ter sido ele a vítima bem como o autor da calamidade pública. Cerca de 2/3 do exército romano foram destruídos, e a escuridão da noite se constituiu em circunstância muito favorável, já que serviu para ocultar a fuga da multidão e proteger a retirada mais ordeira de Victor e Richomer, os únicos a manter a vantagem de uma tranquila coragem e disciplina regular em meio à consternação geral. Nota do organizador. Mas os godos, conforme relata o original, não conseguiram tomar Adrianópolis nem qualquer outra grande cidade. Tiveram de contentar-se com saquear a região rural desde as próprias muralhas de Constantinopla até as fronteiras da Itália. De sua parte, os romanos contribuíram para a carnificina geral, reunindo todos os reféns góticos espalhados pelas províncias orientais e massacrando o grupo todo de um só golpe. Quanto à urgente consideração de segurança pública, pode atuar no sentido de dissolver as naturais obrigações de humanidade e justiça, observa Gibbon, uma doutrina que ainda prefiro ignorar. O imperador Graciano já avançara bastante em sua marcha até as planuras de Adrianópolis, quando foi informado, primeiramente pela voz confusa do boato, depois pelos informes mais acurados de Victor e Richomer, de que seu impaciente colega morrera em batalha e de que 2/3 do exército romano haviam sido exterminados pela espada dos godos vitoriosos. Qualquer que fosse o ressentimento que pudesse merecer a precipitada e invejosa vaidade de seu tio, num espírito generoso, o ressentimento é facilmente vencido pelas emoções mais brandas do pesar e da compaixão. Mesmo o sentimento de piedade logo se perdeu na grave e alarmante consideração do Estado da República. Graciano chegara tarde demais para assistir e era fraco demais para vingar ao seu infortunado colega. O bravo e modesto rapaz não se sentia com força bastante para aguentar um mundo que desmoronava. Uma terrível tempestade de bárbaros da Germânia parecia prestes a arrebentar sobre as províncias da Gália, e a mente de Graciano estava oprimida e absorvida pela administração do Império Ocidental. Nessa momentosa crise, o governo do Oriente e a condução da Guerra Gótica exigiam a atenção indivisa de um herói e de um estadista. Um súdito investido em tão amplo comando não preservaria por muito tempo sua fidelidade a um benfeitor distante,
e o Conselho Imperial tomou a sábia e enérgica decisão de conferir uma obrigação mais do que ceder a um insulto. Era desejo de Graciano atribuir a púrpura como prêmio da virtude, mas na idade de 19 anos não é fácil para um príncipe educado na mais alta esfera entender o verdadeiro caráter de seus ministros e generais. Tentou avaliar-lhes com mão imparcial os diversos méritos e defeitos, e ao mesmo tempo que refreava a temerária confiança da ambição, desconfiava da cautelosa prudência que desesperava da República. Como cada momento de retardação diminuía mais um pouco o poder e os recursos do futuro soberano do Oriente, a situação dos tempos não consentia um debate prolongado. A escolha de Graciano logo recaiu sobre um exilado cujo pai, havia apenas 3 anos, sofrera, sob a sanção de sua autoridade, morte injusta e ignominiosa. O grande Teodósio, um nome célebre na história e caro à Igreja Católica, foi chamado à corte imperial e se havia gradualmente retirado dos confins da Trácia para o sítio mais seguro de Sirmione. 5 meses após a morte de Valente, o imperador Graciano apresentou às tropas reunidas o seu colega e chefe delas, o qual, após moderada e talvez sincera relutância, se viu compelido a aceitar, em meio às aclamações gerais, o diadema, a púrpura e o mesmo título de Augusto. As províncias da Trácia, da Ásia e do Egito, sobre as quais Valente havia reinado, ficaram confiadas à administração do novo imperador. Como, porém, competia-lhe especialmente a condução da guerra gótica, desmembrou-se a prefeitura ilíria e as 2 grandes dioceses da Dácia e da Macedônia foram acrescentadas ao Império Oriental. Nota do organizador. Neste ponto do original, Gibbon descreve com algum pormenor a educação do jovem Teodósio e o decisivo papel que o puro mérito desempenhou em sua ascensão ao trono do Império. Não é sem o mais sincero pesar que tenho agora de me despedir de um guia preciso e fiel que compôs a história de sua própria época, sem incorrer nos preconceitos e paixões que usualmente afetam a mente de um contemporâneo. Amiano Marcelino, que concluiu sua valiosa obra com a derrota e morte de Valente, recomenda o tema mais glorioso do reinado seguinte, a eloquência e ao juvenil vigor da geração nascente. Essa geração não estava disposta a aceitar-lhe o conselho ou a imitar-lhe o exemplo. No estudo do reinado de Teodósio, vemo-nos constrangidos a ilustrar a narrativa parcial de Zósimo, com obscuras alusões de fragmentos e crônicas, com o estilo figurativo da poesia ou do panegírico, e com a precária ajuda dos autores eclesiásticos que, no calor do facciosismo religioso, tendem a desprezar as virtudes profanas da sinceridade e da moderação. Cônscio dessas desvantagens, que continuarão a afetar uma considerável parte do declínio e da queda do Império Romano, cuidarei de avançar com passos timoratos e suspeitosos. No entanto, atrevo-me a declarar que a Batalha de Adrianópolis jamais foi vingada por qualquer assinalada ou decisiva vitória de Teodósio sobre os bárbaros. O silêncio expressivo de seus oradores venais pode ser confirmado pela observação das condições e circunstâncias da época. A estrutura de um poderoso Estado erigido pelos esforços de séculos sucessivos não pode ser subvertida pelo infortúnio de um único dia, se é que o fatal poder da imaginação não exagerou a verdadeira medida da calamidade. A perda de 40.000 romanos tombados nas planuras de Adrianópolis poderia ter sido logo compensada pelo recrutamento nas populosas províncias do Oriente, as quais tinham muitos milhões de habitantes. A coragem de um soldado demonstra ser a qualidade mais barata e mais comum da natureza humana, e destreza suficiente para fazer frente a um contendor indisciplinado poderia ter sido rapidamente ensinada pelo desvelo dos centuriões sobreviventes. Se os bárbaros montavam os cavalos e estavam equipados com as armaduras de seus inimigos vencidos, as numerosas cudelarias da Capadócia e da Hispânia tinham capacidade de fornecer novos esquadrões de cavalaria. Os 34 arsenais do Império dispunham de um abundante suprimento de armas ofensivas e defensivas, e a opulência da Ásia poderia ter propiciado amplos recursos financeiros para atender às despesas de guerra.
Todavia, os efeitos produzidos pela batalha de Adrianópolis na mente dos bárbaros e dos romanos estendiam a vitória daqueles e a derrota destes muito além dos limites de um único dia. De um chefe gótico, ouviu-se dizer com insolente moderação que de sua parte ele estava cansado de morticínio, mas que o surpreendia um povo que dele fugia como um rebanho de carneiros ainda a atrever-se a disputar a posse de seus tesouros e províncias. Os mesmos terrores que a fama dos hunos difundira entre as tribos góticas eram inspirados pela terrível fama dos godos entre os súditos e soldados do Império Romano. Se Teodósio, reunindo à pressa suas forças dispersas, as houvesse levado ao campo de batalha para enfrentar um inimigo vitorioso, seu exército teria sido vencido por seus próprios temores e sua precipitação não teria desculpa de uma possibilidade de êxito. Mas o grande Teodósio, um epíteto a que honrosamente fazia jus naquela momentosa ocasião, conduziu-se como o firme e leal guardião da República. Fixou seu quartel-general na Tessalônica, a capital da diocese da Macedônia, de onde poderia vigiar os movimentos irregulares dos bárbaros e dirigir as operações de seus lugares tenentes, desde as portas de Constantinopla até as praias do Adriático. As fortificações e guarnições das cidades foram reforçadas e as tropas, entre as quais renasceu um espírito de ordem e disciplina, aos poucos se animaram de confiança em sua própria segurança. Foram encorajadas a, com base nessas posições inexpugnáveis, fazer frequentes surtidas contra os bárbaros que infestavam a região adjacente. Como raramente tinham de haver-se com alguma superioridade decisiva, quer de terreno, quer de número, tais surtidas obtinham êxito na maior parte das vezes. As tropas logo se convenceram por sua própria experiência da possibilidade de vencer seus invencíveis inimigos. Os destacamentos dessas guarnições separadas foram-se aos poucos unindo em pequenos exércitos. As mesmas medidas de cautela eram adotadas em conformidade com um extenso e bem organizado plano de operações. Os acontecimentos de cada dia aumentavam a força e o ânimo das armas romanas, e a ardilosa diligência do imperador, que fazia circular os mais favoráveis informes acerca do sucesso da guerra, contribuía para abater a soberba dos bárbaros e alentar as esperanças e a coragem de seus súditos. Se em vez desse descorado e imperfeito esboço pudéssemos descrever acuradamente as deliberações e ações de Teodósio em 4 campanhas sucessivas, haveria razão para se acreditar que sua consumada perícia mereceria o aplauso de todo leitor militar. A República fora outrora salva pelos delongamentos de Fábio, e ao mesmo tempo que os esplêndidos troféus de Cipião nos campos de Zama atraem os olhos da posteridade, os acampamentos e marchas do ditador por entre as colinas da Campânia podem pretender uma proporção mais justa da fama genuína e independente que o general não está obrigado a partilhar nem com a fortuna, nem com suas tropas. Nota do tradutor. Fábio. Trata-se de Fábio Máximo Verrucoso, cognominado o Temporizador, de 275 a 203 a.C., que depois de ter sido por 5 vezes cônsul de Roma, tornou-se ditador quando da vitória do general cartaginês Aníbal sobre os romanos, na Batalha de Trasímeno, 217 a.C., da Segunda Guerra Púnica. Com sua tática prudente, Fábio conseguiu deter os avanços de Aníbal. Este fora anteriormente vencido por Cipião, o africano, na Batalha de Zama, 202 a.C., donde a contraposição feita por Gibbon de Fábio, o ditador, a Cipião, o general. Dessa natureza foi o mérito de Teodósio e os achaques de seu corpo, que tão inoportunamente se consumiu numa longa e fatal doença, não puderam vencer-lhe a mente nem afastar sua atenção dos negócios públicos. A libertação e a pacificação das províncias romanas foram obra mais de prudência que de valor. A prudência de Teodósio tinha a secundá-la a fortuna, e o imperador nunca deixou de aproveitar qualquer circunstância favorável.
Enquanto o gênio superior de Fritigern manteve a união e dirigiu os movimentos dos bárbaros, o poderio deles esteve à altura da conquista de um grande império. A morte desse herói, predecessor e mestre do renomado Alarico, livrou uma multidão impaciente do intolerável jugo da disciplina e da discrição. Os bárbaros, que haviam sido contidos por sua autoridade, entregaram-se aos ditames de suas paixões, as quais raras vezes eram uniformes ou coerentes. Um exército de conquistadores se desfez em muitos bandos desordenados de selvagens salteadores, cuja fúria irregular e cega se demonstrava não menos perniciosa a eles próprios do que a seus inimigos. Sua disposição nociva transparecia na destruição de todo objeto que lhes faltasse força para remover ou gosto para desfrutar. A miúde consumiam com furor imprevidente as colheitas ou celeiros que pouco depois se tornavam necessários para sua própria subsistência. Um espírito de discórdia surgiu entre as tribos e nações independentes que só se tinham unido pelos laços de uma aliança frouxa e voluntária. As tropas dos hunos e dos alanos naturalmente censurariam a fuga dos godos, que não estavam dispostos a usar com moderação as vantagens de sua fortuna. A antiga rivalidade entre ostrogodos e visigodos não mais pôde ser sustada, e os orgulhosos chefes ainda recordavam os insultos e as injúrias que haviam reciprocamente lançado ou sofrido quando a nação estava sediada nas regiões além Danúbio. O progresso do facciosismo interno amorteceu o sentimento mais difuso de animosidade nacional, e os oficiais de Teodósio receberam instruções de conseguir, por via de presentes e promessas generosas, a retirada ou os serviços da facção descontente. A aquisição de Modar, um príncipe do sangue real dos Amali, trouxe um audaz e leal campeão para a causa de Roma. O ilustre desertor em pouco alcançava o posto de general de um importante comando. Surpreendeu ele um exército de seus compatriotas, mergulhado no vinho e no sono, e após um cruel morticínio dos godos atônitos, voltou com um imenso espólio e 4.000 carros para o acampamento imperial. Nas mãos de um político habilidoso, os mais diferentes meios podem ser aplicados com êxito em prol dos mesmos fins, e a paz do império, que havia sido fomentada pelas divisões, fez-se acompanhar da união da nação gótica. Atanarico, que fora um paciente espectador desses extraordinários sucessos, viu-se finalmente levado pelo acaso das armas até os recessos sombrios das florestas de Caucalândia. Não mais hesitou em atravessar o Danúbio, e uma parte assaz considerável dos súditos de Fritigern, que já havia percebido os inconvenientes da anarquia, foi facilmente persuadida a reconhecer como rei um juiz gótico cujo nascimento respeitavam e cuja capacidade conheciam por experiência. Mas a idade havia esfriado o ânimo audaz de Atanarico. Em vez de conduzir seu povo ao campo de batalha e à vitória, ele prudentemente deu ouvidos à atrativa proposta de um tratado honroso e vantajoso. Teodósio, que já tinha notícia do mérito e do poder de seu novo aliado, condescendeu em encontrá-lo a uma distância de vários quilômetros de Constantinopla e o recebeu na cidade imperial com a confiança de um amigo e a magnificência de um monarca. O príncipe bárbaro observou com curiosidade a variedade de objetos que lhe atraíam a atenção e, por fim, rompeu numa sincera e apaixonada exclamação de pasmo. Ora, contemplo, disse, o que nunca poderia acreditar, as glórias desta estupenda capital. E conforme olhava à volta, observava e admirava a imponente situação da cidade, a solidez e beleza das muralhas e edifícios públicos, a espaçosa baía coberta de inúmeros navios, o perpétuo afluxo de nações distantes e as armas e disciplina das tropas. Em verdade, continuou Atanarico, o imperador dos romanos é um deus sobre a terra, e o homem presunçoso que ouse erguer a mão contra ele se inculpa de seu próprio sangue. O rei Godo não desfrutou por muito tempo tal esplêndida e honrosa recepção.
Como a temperança não era a virtude de sua nação, é bem de suspeitar que sua mortal doença ele a contraiu entre os prazeres dos banquetes imperiais. Mas a habilidade política de Teodósio tirou da morte de seu aliado vantagens bem maiores que os dos mais leais serviços que dele pudesse esperar. O funeral de Atanarico se realizou com ritos solenes na capital do Oriente. Um imponente monumento foi erigido à sua memória, e todo o seu exército, conquistado pela generosa cortesia e decoroso pesar de Teodósio, se alistou sob a bandeira do exército romano. A submissão de um corpo tão avultado de visigodos teve as mais salutares consequências, e a influência mista da força, da razão e da corrupção se fez a cada dia mais vigorosa e mais extensa. Cada chefe independente se apressou em conseguir um tratado em separado, por temer que um atraso obstinado o pudesse expor, sozinho e sem proteção, à vindita ou à justiça do conquistador. A capitulação geral, ou antes final, dos godos pode ser datada de 4 anos, 1 mês e 25 dias após a derrota e morte do imperador Valente. Nota do organizador. No original, Gibbon se demora neste ponto sobre as aventuras dos ostrogodos, que desdenharam o tratado com Teodósio, retiraram-se para fortalezas desconhecidas do norte, celebraram e violaram um tratado com o imperador do Ocidente e eventualmente regressaram 4 anos mais tarde ao Baixo Danúbio, onde um dos generais de Teodósio lhes infligiu uma derrota tão severa que lhes invalidou temporariamente o poder belicoso enquanto nação. O tratado original, que fixava o assentamento dos godos, lhes determinava os privilégios e lhes estimulava as obrigações, ilustraria a história de Teodósio e de seus sucessores. A sequência da história deles preservou de modo imperfeito o espírito e a substância desse singular acordo. As devastações da guerra e da tirania haviam fornecido muitas e grandes extensões de terra fértil, mas inculta, para o uso desses bárbaros que, quiçá, não desdenhassem a prática da agricultura. Uma numerosa colônia de visigodos se fixou na Trácia. O restante dos ostrogodos foi assentado na Frígia e na Lídia. Suas necessidades imediatas eram supridas por um fornecimento de cereal e gado, e uma isenção de tributos durante certo número de anos lhes encorajou a futura diligência. Os bárbaros teriam merecido sentir a cruel e pérfida política da corte imperial caso houvessem aceitado ser dispersos pelas províncias. Solicitaram e obtiveram posse exclusiva das aldeias e distritos escolhidos para sua residência, ainda acalentavam e perpetuavam seus costumes e sua língua materna, sustentavam no seio do despotismo a liberdade de seu governo interno e reconheciam a soberania do imperador sem se submeter à jurisdição inferior das leis e dos magistrados de Roma. Aos chefes hereditários das tribos e famílias se permitia ainda comandar seus seguidores na paz e na guerra. Aboliu-se, todavia, a dignidade real, e os generais dos godos eram nomeados e removidos pelo arbítrio do imperador. Manteve-se um exército de 40.000 godos para o serviço permanente do Império do Oriente, e essas tropas altivas, que receberam o título de federati ou aliados, se distinguiam por seus colares de ouro, seu elevado soldo e seus licenciosos privilégios. A coragem natural delas era incrementada pelo uso de armas e o conhecimento da disciplina, enquanto a república passava a ser guardada ou ameaçada pela duvidosa espada dos bárbaros. Os últimos lampejos da chama militar finalmente se apagaram no espírito dos romanos. Teodósio teve a habilidade de persuadir seus aliados de que as condições de paz que lhe haviam sido extorquidas pela prudência e pela necessidade eram expressões voluntárias de sua sincera amizade pela nação gótica. Nota de rodapé. O historiador gótico Jornandes descreve sua nação como composta de homens inocentes, pacíficos, lentos no irritar-se e pacientes com as injúrias. Segundo Lívio, os romanos conquistaram o mundo para se defender. Outro tipo de defesa ou apologia buscou responder às queixas do povo,
que em voz alta censurava tais vergonhosas e arriscadas concessões. As calamidades da guerra eram pintadas com as cores mais vivas, exagerando-se diligentemente os primeiros sintomas do retorno à ordem, à abundância e à segurança. Os advogados de Teodósio podiam afirmar, com alguns visos de verdade e razão, que era impossível extirpar tantas tribos guerreiras, as quais ficavam desatinadas pela perda de sua terra natal, e que as províncias exauridas reviveriam com um novo afluxo de soldados e lavradores. Os bárbaros ainda ostentavam um aspecto irado e hostil, mas a experiência de épocas passadas poderia alentar a esperança de que adquirissem hábitos de diligência e obediência, de que suas maneiras se polissem com o tempo, a educação e a influência do cristianismo, e de que sua posteridade se fundisse aos poucos com o grosso do povo romano. A despeito desses argumentos especiosos e dessas expectativas otimistas, evidenciava-se a todos os olhos penetrantes que os godos continuariam a ser os inimigos e talvez em breve se tornassem os conquistadores do Império Romano. Seu comportamento rude e insolente exprimia-lhes o desprezo pelos cidadãos e provincianos, aos quais insultavam impunemente. Ao zelo e valor dos bárbaros devia Teodósio o triunfo de suas armas. A assistência deles, porém, era precária, e uma disposição inconstante e traiçoeira os levava por vezes a abandonar seu estandarte no momento que seus serviços se tornavam mais necessários. Durante a guerra civil contra Máximo, um grande número de desertores godos se retirou para os pauís da Macedônia, devastou as províncias adjacentes e obrigou o intrépido monarca a expor sua pessoa e a exercer seu poder para apagar a chama nascente da rebelião. As apreensões públicas eram fortalecidas pela forte suspeita de que esses tumultos não advinham de paixões ocasionais, mas resultavam de um desígnio premeditado e profundo. Acreditava-se, no geral, que os godos tinham assinado o tratado de paz com espírito hostil e insidioso, e que os chefes deles se haviam obrigado, por um juramento secreto e solene, a jamais honrar seu compromisso com os romanos, mas antes manter as mais convincentes aparências de lealdade e amizade e aguardar atentamente o instante mais favorável para a rapina, a conquista e a vingança. Todavia, como a mente dos bárbaros não era insensível à força da gratidão, vários dos chefes godos se devotaram sinceramente ao serviço do império, ou pelo menos do imperador. A nação toda se dividiu aos poucos em duas facções opostas, e muita sofística se empenhou na conversação e no debate, em comparar as obrigações atinentes ao primeiro e ao segundo contrato deles. Os godos que se consideravam amigos da paz, da justiça e de Roma eram dirigidos pela autoridade de Fravita, um jovem valoroso e honrado, distinguido do resto de seus compatriotas pela polidez de suas maneiras, pela generosidade de seus sentimentos e pelas amenas virtudes da vida social. Mas uma facção mais numerosa aderia ao feroz e desleal Priulfo, que insuflava as paixões e sustentava a independência de seus belicosos seguidores. Numa festa solene, em que os chefes de ambas as facções tinham sido convidados à mesa imperial, eles se inflamaram aos poucos com vinho até esquecer os freios habituais da discrição e do respeito e trair na presença de Teodósio o fatal segredo de suas disputas internas. O imperador, que fora a testemunha relutante dessa extraordinária controvérsia, dissimulou seus temores e ressentimentos e dissolveu logo a tumultuada reunião. Fravita, alarmado e exasperado pela insolência de seu rival, cuja saída do palácio poderia ter sido o sinal de uma guerra civil, seguiu-o temerariamente e, puxando da espada, matou Priulfo. Os companheiros deste correram às armas e o leal campeão de Roma teria sido vencido pela superioridade numérica se a oportuna intervenção dos guardas imperiais não o houvesse protegido. Tais foram as cenas de furor barbaresco que desonraram o palácio e a mesa do imperador romano. Como os godos impacientes só podiam ser contidos pelo caráter firme e moderado de Teodósio, a segurança pública
parecia depender da vida e dos talentos de um único homem. Dos momentosos eventos da época de Teodósio, narrados pormenorizadamente no original, nenhum excede em importância o triunfo final do grupo ortodoxo dos cristãos e a destruição final e efetiva do paganismo. Acreditemos, diz Teodósio no primeiro dos 15 severos éditos dirigidos principalmente aos arianos, tão só na divindade do Padre, do Filho e do Espírito Santo, de igual majestade, e numa pia trindade. Pessoas que acreditassem nisso poderiam assumir o título de cristãos católicos e, como julgamos todos os outros doidos extravagantes, nós os estigmatizamos com o nome infame de heréticos. Proibiu-se que as seitas heréticas se reunissem. Seus chefes estavam sujeitos a pesadas multas e os que os seguissem se desqualificaram aos poucos para muitos empregos, ficaram proibidos de fazer testamento, etc. O principal monumento do zelo ortodoxo de Teodósio foi a destruição do arianismo em Constantinopla, sua principal sede e fortaleza. Até os reinados de Graciano e Teodósio, mesmo os imperadores romanos tinham permitido que subsistisse relativamente intacta a antiga estrutura da superstição romana, que se fundamentava nas opiniões e nos hábitos de 700 anos. Graciano suspendeu, porém, os direitos, as imunidades e as rendas oficiais que ainda restavam ao clero pagão, ao passo que Teodósio colocou formalmente ao Senado a questão de se o culto de Júpiter ou de Cristo deve ser a religião dos romanos. Sob a forte pressão do imperador, o voto em prol do cristianismo foi esmagador. A ele se seguiu nas províncias a apreensão ou destruição de todos os templos pagãos e lugares consagrados, bem como a proibição de todas as reuniões, ritos e sacrifícios pagãos. Mas os pagãos haveriam de ter uma vindita sutil. Como grande número de prosélitos pagãos enchessem as igrejas, estas os acomodaram com aos poucos adotar, no culto de santos e relíquias, um equivalente da mitologia pagã. Os bispos mais respeitáveis, diz Gibbon, se haviam persuadido de que os rústicos ignorantes renunciariam de melhor grado às superstições do paganismo se pudessem encontrar, no seio do cristianismo, alguma compensação. A religião de Constantino ultimou, em menos de um século, a conquista do Império Romano, mas os vencedores foram eles próprios subjugados aos poucos pelas artimanhas de seus rivais vencidos. Na esfera política, Graciano não manteve por muito tempo as esperanças que suscitara a princípio como imperador do Ocidente. Não muito depois de ter escolhido Teodósio como seu colega oriental, pereceu nas mãos de um certo Máximo que ergueu na Britânia o estandarte da rebelião. A crescente ameaça bárbara induziu Teodósio a aceitar Máximo temporariamente como colega, embora ele especificasse que o irmão mais moço de Graciano, Valentiniano, reinaria sobre a Itália, a África e a Ilíria Ocidental. Mas Máximo se apoderou também da Itália, ambiciosamente, fazendo com que Valentiniano, sua irmã Gala e sua mãe, Justina, fossem solicitar a ajuda de Teodósio. Ativou-lhes as súplicas o interesse de Teodósio pela beleza de Gala. Nas palavras de Gibbon, a celebração das núpcias reais se constituiu na garantia e no sinal da guerra civil. Máximo foi rapidamente derrotado e executado, no breve período antes de Valentiniano ser confirmado como imperador do Ocidente. O império teve mais uma vez a governá-lo um único soberano. A juventude e a inexperiência de Valentiniano o tornaram, contudo, alvo fácil para um usurpador ambicioso. Assim que Teodósio voltou a Constantinopla, as rédeas reais do poder foram parar em mãos de um certo Arbogastes, um franco que comandava os exércitos da Gália. Encontrou-se o corpo de Valentiniano estrangulado pouco depois de uma discussão com Arbogastes, que levou à púrpura um associado de nome Eugênio. Mais uma vez, Teodósio depôs um usurpador ocidental e voltou a governar o império todo. Morreu poucos meses depois, legando o império a 2 filhos moços e débeis e deixando os romanos aterrados com os iminentes perigos
e uma administração fraca e dividida. Arcádio e Honório, os filhos que herdaram respectivamente os impérios do Oriente e do Ocidente, lograram confirmar esses temores com se deixarem dominar, na maior parte do tempo, por cortesãos incompetentes, ávaros e venais. A única figura notável dos reinados deles foi o grande general Estílico, a quem Teodósio, no leito de morte, confiara o cuidado de seus filhos e da República. Estílico, que provocou o ciúme e os temores de Arcádio, a ponto de ser declarado inimigo da República pelo Senado de Constantinopla, teve de haver-se com obstáculos tais como ter repetidamente de defender sua vida contra assassinos contratados pelo imperador do Oriente. Conseguiu, no entanto, reaver as províncias a um rebelde mouro chamado Gildo e organizou a única resistência séria à avalanche bárbara. Quanto a Honório, passou o sono que lhe foi a vida como um cativo em seu palácio, um forasteiro em sua pátria e o espectador paciente, quase indiferente, da ruína do Império Ocidental.